Bom, estamos aqui na Câmara Municipal de Trindade. Hoje, três sessões tumultuadas, muita polêmica, questão de áreas. Então, são vários assuntos políticos. Do meu lado, nada mais, nada menos do que o meu amigo jornalista Gazeta Centro-Oeste, Jeová Lopes, que está em Brasília, acompanhando o que acontece na Câmara Federal, juntamente com a deputada Flávia Moraes, meu amigo Cris, cobertura fantástica lá dos ministros, das votações importantes, dos projetos que estão acontecendo aí por todo o país. Jeová, em primeiro lugar, muito boa noite, obrigado por você estar aqui com a gente, para a gente falar de Trindade, de Goiás e principalmente do nosso Brasil. Boa noite, tudo bem? Boa noite, amigo internauta, aquele que nos acompanha pelas redes sociais. Estival, que prazer estar aqui com você nessa noite de muita polêmica aqui nessa casa, né? Eu me assustei com algumas declarações de alguns vereadores, alguns posicionamentos, muita coisa para a gente conversar com o nosso amigo internauta. Pois é, e eu já quero explicar para o amigo internauta que hoje teve 3 sessões, porque não tiveram as sessões no começo do mês. Mas você, acompanhando junto, o fato que chamou a atenção foi a votação das áreas públicas. São 45 áreas públicas hoje em Trindade que foram aprovadas. Mas aprovadas sendo que, mesmo sendo majoritário o plenário, passado por cima da Constituição e Justiça da CCJ. E o doutor Edson, como presidente da CCJ, disse que vai procurar a promotoria. O que você achou dessa pedalada? Ô Estival, me estranhou que não houvesse nenhum parecer da CCJ, porque o caminho legal é que passe pela CCJ, a CCJ imita o parecer então, sendo favorável, vem então para a sessão e a sessão então é votada. Parece-me que eles atropelaram esse processo aí, né? Então, nesse sentido, o vereador Dr. Edson está com a razão. Ele é advogado, entende de lei, nós também entendemos um pouco e nós sabemos que o caminho não é esse. Agora, o que me estranha muito, Estival, é que não se fala para quem vai ser doar as áreas, o valor de cada uma delas, né? E o destino que cada uma delas terá lá no final. É bom que o amigo internauta saiba que são áreas verdes, áreas públicas, onde muitas delas estão sendo desafetadas, ou seja, estão mudando a destinação. Então, uma área que muitas vezes seria destinada a um posto de saúde está sendo negociada, vendida, sei lá, doada para empresas, onde seria construída uma OBS, onde seria construída uma praça, onde seria construído um posto policial. Então, me estranha muito, e esse processo começou lá atrás, quando a Câmara deu ao ex-prefeito Jânio da Rua essa autoridade para poder negociar as áreas públicas. Me estranha muito, sabe, Estival? Sabe por quê? Porque é a população que vai ser penalizada lá na ponta. No futuro. Né? A população que vai ficar sem usufruir, sem ter a benesse que aquela área poderia trazer para a família e para toda a comunidade trindadense. Um fato nessas áreas interessante é porque o vereador Maninho tem uma área que ele solicitou a destinação, desafetação dessa área para a construção de um hospital onde será gerado centenas de empregos, um hospital para a região leste. É louvável? Tem área, tem. Uma área dessa, eu sou a favor de doar. Com relação a uns que já construíram, que já estão trabalhando, que estão gerando emprego, eu também sou até a favor. Mas tem áreas lá que as pessoas só muraram e não tem nada. Quer dizer, dá para a gente desconfiar que seja uma especulação imobiliária. Futuramente entra outro prefeito, a terra está no nome dele, ele pode negociar. Então ficou muita dúvida. Tem muita coisa, Estival, obscura aí, né? Eu acho que a administração atual, eu me lembro que logo no início dessa gestão, o vereador Samuel Samuca entrou com um projeto para mudar, para reverter, para inverter o processo e voltar
como era antigamente. Porque exatamente, a decisão de doação, desafetação e destinação de áreas no município de Trindade era uma prerrogativa do Legislativo e que hoje está com o Executivo. E eu me lembro que o vereador Samuel foi voto vencido aqui. Sozinho. Ninguém acreditou no Samuca, né? Quem quis dar moral para ele? E agora essa polêmica de tantas áreas, festival, 40. Nós não estamos falando de uma área, nós não estamos falando de duas, nós não estamos falando de 3. Nós estamos falando de 42 áreas que estão sendo desafetadas, mudando a destinação. E lá na ponta, quando se precisar de uma área para beneficiar uma região, um bairro, não vão se ter mais áreas aqui no município de Trindade para beneficiar a população. Me preocupa muito. Eu, se fosse o prefeito Marden Júnior, de conselho, se fosse bom, Estival, não se daria, vendia, né? Eu, se fosse o prefeito Marden Júnior, colocava as coisas em cima da mesa, mostrava quais são as áreas, onde elas estão localizadas, os valores de cada uma, quais serão vendidas, quais serão doadas, para quem serão vendidas, para quem serão doadas. Eu acredito que o prefeito não vai fazer isso, não. Não tem coragem. Né? Acho que ele não vai fazer isso. Vai dar desgaste, porque, igual diz, tem alguns empresários que já estão trabalhando, já estão gerando emprego, renda, trazendo impostos para o município, e já tem outras que estão totalmente paralisadas. Tem que ser retomadas, renegociadas e trazer para cá para poder negociar de novo ou doar. Eu fico preocupado só com a população, porque as áreas estão nos bairros, nas regiões, não é? Daqui a pouco, Estival, o seu bairro vai precisar de uma praça, aí não tem área para praça. Vai precisar de uma UBS, não tem mais área para fazer UBS. Um CIMEI, um posto de saúde, um posto policial e sei lá, uma escola. E aí não se tem mais área para fazer essas obras tão importantes que a população espera que a gestão municipal faça. Bom, segundo ponto, vamos falar de um fato que aconteceu essa semana. Tem até a matéria lá no site da Top News, onde o atual secretário de comunicação entrou num debate com uma pastora evangélica da região leste pelo fato dela ter criticado a retirada das lâmpadas antigas para colocar o LED e largado algumas. Ela fez até uma crítica. E o secretário de comunicação tomou azul. E no grupo de WhatsApp taxou-lhe palavras de baixo calão, denegrindo a imagem da pastora, e os diretores do grupo só retiraram as mensagens à noite. E isso todo mundo printou, gravou, copiou os áudios e foi o assunto do final de semana. Você, como jornalista, como que você vê dentro de um grupo de WhatsApp, rede social, um secretário tomar uma atitude dessa de bater boca e usar palavras assim contra uma moradora, pastora, mulher da região leste? Estival, é lamentável, sobre todos os aspectos, o posicionamento e que o secretário falou. Eu não vou citar o nome dele, eu li todos os prints, li todas as mensagens que foram colocadas e que foi retirado. Eu acho que depois ele refletiu, depois ele foi aconselhado por alguém a retirar o que ele escreveu e o que ele disse sobre a pastora. Eu fico triste, Estival, porque quando você é cidadão comum e você está num grupo de WhatsApp, as pessoas entendem que você é uma opinião separada, pessoal, individual. Mas quando você é secretário municipal, quando você exerce um cargo público, você não fala em seu nome mais, né? Você representa um poder, uma pasta, algo que você está ligado. Então, eu só tenho a lamentar, sabe, Estival, porque, na verdade, o secretário trouxe muito desgaste para o prefeito Marden Júnior. Mais desgaste, porque
Ao tentar responder, Estival, sobre a troca das lâmpadas, no caso ele não defendeu, porque não tinha argumento. Sabe por que não tem argumento? Porque a cidade está no escuro. Né? Ele começou pelo Dona Iris, Dona Iris 1 e 2, trocar as lâmpadas. Mas ele não vai dar conta de trocar de todos os bairros, não vai chegar no final da sua administração com a cidade iluminada. E ó, Estival, cá para nós, Trindade está num breu, prefeito. Trindade está no escuro, a população se sente insegura ao sair nas ruas depois das 7 horas da noite, com medo de ser assaltada, com medo de um miliante escondido num lugar escuro, no meio do mato, assaltar e cometer uma infração contra a população que está desprovida. O que eu falo é o seguinte, Estival, quando você não tem argumentos, você começa a baixar o nível. Você sai das ideias e vem para o campo pessoal. Foi o que aconteceu com o secretário e a pastora. É lamentável, tudo que aconteceu é lamentável e eu falo para você, só colocou mais desgaste na administração do prefeito Marden Júnior. Isso é que dá, muitas vezes, Estival, você colocar pessoas que não estão preparadas para o cargo no cargo. Assessoria, Estival, tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, com a motivação certa, entendendo o seu papel de agente público. É isso. Servir. Estão sendo pagos pelo contribuinte, pelo cidadão trinadense. Bom, aproveitando que eu tenho que aproveitar bastante aqui, que Brasília é um Fred. Você e o Cris estão lá juntos com a deputada, naquele gabinete que nunca para, tipo o gabinete do deputado Jorge Moraes aqui na Assembleia. Lá em Brasília hoje, como que está o clima? Agora, feriado, dá uma pausa. Mas vocês têm trabalhado muito, têm acompanhado a deputada, junto com os ministros, o gabinete da Flávia Moraes lá. Como é que é a relação da Flávia Moraes com a Silvier, com a Leda Borges, com a Adriana Corsi, com a bancada goiana, com os deputados de Goiás? Estival, eu tenho a alegria de poder acompanhar e servir a deputada que mais trabalha pelo estado de Goiás, a deputada Flávia Moraes. O relacionamento dela com a bancada é um relacionamento de estadista, né? É um relacionamento onde todos os 17 deputados federais e os 3 senadores sentam à mesa e discutem. Por exemplo, a semana passada começaram a se discutir a LOA, né, que é a Lei Orçamentária, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já prevendo as emendas parlamentares individuais e as emendas parlamentares de bancada. E foi muito proveitosa a reunião, né? A bancada se reuniu com as entidades sociais a semana passada, se reuniu com as forças de segurança do estado, todos representados, todas as forças de segurança, desde a Polícia Federal até a Polícia Penal, né? Se reuniu com a bancada para discutir as emendas que serão destinadas para o estado de Goiás no ano que vem. E a deputada, com muita sabedoria, com muita humildade, com muita simplicidade, ali coordenando a bancada nesses encontros. 2 votações, Estival, recentemente foram muito importantes. Uma, o marco temporal, e a outra, o texto da reforma tributária, que já foi votada na Câmara e também no Senado. E agora está voltando para a Câmara para ser votada pela segunda vez. E aí volta para o Senado para ser votada pela segunda vez e depois vai ser sancionada. Essa reforma tributária tão aguardada, tão esperada. E que, né, o texto não agrada ao governador Ronaldo Caiado, não agrada a líder da bancada, a deputada Flávia Moraes, que já votou contra, né, e mantém o seu posicionamento, porque ela entende que o texto, do jeito que ele está, ele não é só prejudicial ao Estado, mas tira incentivos também dos municípios e também do Estado. E ela, nessa questão da reforma tributária, a deputada acompanha o governador Ronaldo Caiado, que também não concorda com o texto, né? E ele voltou, o governador voltou essa semana nas redes sociais e também na imprensa a criticar o texto que foi aprovado pelo Senado, porque parece que o texto que foi aprovado no Senado é semelhante
ao texto com poucas mudanças que foi aprovado na Câmara dos Deputados. É aguardar, Estival, porque agora o texto que foi aprovado no Senado volta para a Câmara para ser discutido e depois volta para o Senado para ser aprovado e depois sancionado. E dá para ter uma luz no fim do túnel que possa haver essa mudança nesses textos para que ele passe por completo ou não, mesmo com posicionamento contrário da deputada Flávia Moraes com a bancada em apoio ao governador Ronaldo Caiado, e esse texto pode ser aprovado na íntegra, como ele está agora. Estival, o que a gente viu na aprovação lá, quando o texto ficou conhecido lá na Câmara dos Deputados, foi um governo querendo aprovar de todas as formas, igual um rolo compressor, passando em cima de quem era contra, quem era, né, para aprovar o texto do jeito que estava, né? Foi aí quando o governador Ronaldo Caiado reuniu com a bancada, ganhou espaço na imprensa para poder discutir o texto que ninguém queria discutir, né? O texto começou a ser discutido com o governador Ronaldo Caiado. E parece-me que alguns pontos, por exemplo, a unificação dos impostos lá na frente. Isso. Eles querem unir o ISS da prefeitura e o ICMS do estado, juntar os dois em um só imposto, né? Não seria o IVA. É o IVA. É o IVA. É o IVA. Então, assim, na verdade, o que eles querem? Criar um conselho econômico para gerir esses recursos que vêm do ISS e também do ICMS. Na verdade, eles querem deixar tanto os prefeitos quanto os governos do estado com o pires na mão. Dependendo Se quiser dinheiro, tem que pedir. Então, parece-me que essa é a ideia. E por isso o governador Ronaldo Caiado é contra. Porque hoje o ICMS vai direto para os cofres do estado. O ISS vai direto para a prefeitura. A prefeitura, Estival, só tem 3 fontes de receita, não é? Bom, isso. Primeiro, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vem todos os meses para a prefeitura. Segundo, é o IPTU, uma vez por ano a prefeitura cobra dos munícipes aquele imposto. E o imposto que é o ISS, que é sobre serviços. Então, que vai direto para os cofres da prefeitura. E parece-me que agora, com essa reforma tributária, não será bem assim. Vai se recolher o ICMS, vai se recolher o ISS e vai vir para esse conselho econômico, político, eu falo que é político-econômico, para então decidir o destino, né? Então, o que a gente nota é uma insatisfação de muitos prefeitos e agora uma crescente onda de alguns governadores, porque os estados que serão beneficiados são aqueles estados industriais que já produz o objeto direto para venda, como São Paulo, Rio, Paraná, né, Rio Grande do Sul. Os outros estados que são fornecedores de matéria-prima, esses vão ficar com o pires na mão, porque o imposto vai cair lá quando o produto for fabricado, industrializado e vendido nos estados maiores. Fiquem atentos então ao IVA, esse imposto aí, todos os países cobram. Vamos ver o tamanho dele vai ser no Brasil. Tem países da Europa aí, todos têm esse imposto, ele existe. Ele não é invenção do brasileiro, ele existe. Mas a taxa é 3%, 7%, 8%, hora que parece que deve ultrapassar a margem dos 25%. Vamos falar de Prefeitura de Goiânia, eleições 2024. Se destaques aí durante a semana. Sei que você acompanha tudo também, que é um jornalista que está atento a tudo. Você e o Crisner não deixam passar nada. Mas se cogitou bastante, está aí o nome do Jânio Carlos Freire, Jânio da Rua, ex-prefeito de Trindade, sendo candidato à Prefeitura de Goiânia. Ao mesmo tempo, Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa, candidato a prefeito de Goiânia. Vanderlan, candidato à Prefeitura de Goiânia. E vem Adriana Corsi, do PT, com apoio e já aglutinando pessoas candidatas a prefeita de Goiânia. O que nós podemos desenhar para as eleições de 2024? Pode polarizar? Pode ter o segundo turno, vindo Jânio, Bruno, Vanderlan e Adriana, e
chegar até o segundo turno, polarizar entre Adriano e outro candidato, ou não, ou Bruno e Jane? Como você viu essas mexidas dos bastidores políticos com relação à Prefeitura de Goiânia? Na verdade, Estival, as peças estão se movimentando no tabuleiro, né? Isso. Adriana Costa está se estabelecendo como a candidata de esquerda do Lula e ela vai unificar em torno dela todos os partidos que apoiam o governo Lula lá no Congresso. Usando a mesma estratégia que o Lula usou, que o PT usou para a presidência. Não sei se ela vai conseguir ter todos os partidos de centro-esquerda apoiando ela, mas ela tenta, de uma forma muito sábia, se posicionar como a candidata do presidente Lula aqui na capital. Além dela, tem aqueles que estão trabalhando para serem ungidos do governador. E aí, nesses nomes estão o Bruno, Romário Policarpo, Jânio da Rô e outros 2 ou 3 que estão se movimentando para tentar ser ungido do governador. Sim. Então, na minha opinião, lá na frente não vai ter Bruno Peixoto e Jânio. Vão estar juntos, seja o Jânio o candidato, seja o Bruno o candidato. E outros mais, né, que pleiteiam ali. O Romário está morto. Não está morto, né? Nome forte. Além disso, o Estival, nós temos 2 outros nomes que também são muito fortes. O atual prefeito Rogério Cruz, que, assim, diga-se de passagem, está trabalhando muito, está fazendo muito pela cidade, né? Está chegando lá na ponta, muito forte, e hoje as pessoas já olham para o prefeito Rogério Cruz não como aquele que a prefeitura caiu no seu colo, como aquele que ele é o prefeito, mas eu queria que fosse o Maguito Vilela o prefeito. Eu votei no Maguito e não no Rogério. E o Rogério está tentando se estabelecer como um bom gestor, um bom administrador, e a cidade de Goiânia está vendo o reflexo disso. Além disso, você tem um outro candidato que é fortíssimo, que é o senador Vanderlan Cardoso, que com certeza agora em janeiro vai anunciar que é candidato. Ele é candidato. E forte também, né? Forte. São várias vertentes, cada um com um poderio de fogo muito grande. Né? O senador Vanderlan já foi prefeito de Senador Canedo por 2 vezes e transformou a cidade. Todos, quando a gente chega em Senador Canedo, as pessoas falam com muita saudade dos mandatos que o senador Vanderlan Cardoso exerceu na cidade como prefeito. E isso o credencia como bom gestor. Além disso, né, um baita administrador, né? Tem uma empresa consolidada que exporta até para fora do país, que é a Micos. Então, como empresário, como administrador e como gestor, o Vanderlan não precisa provar nada para ninguém. Ele já está preparado para poder administrar. Já provou isso em Senador Canedo. E ele está chegando mais perto agora. E quem sabe, no ano que vem, quer ser o prefeito. Aliás, todos esses que nós estamos citando querem ser o prefeito. Quem não Por quê? Até eu quero ser o prefeito de Goiânia. Por causa da vitrine, é uma cidade exuberante, né? Tem quase 1,5 milhão de habitantes. É uma cidade muito bonita, conhecida no Brasil. Quando a gente chega em Brasília, o pessoal fala, você é de Goiânia? Nossa, a cidade das árvores, a cidade correta do ponto de vista ambiental. E o pessoal elogia a cidade de Goiânia, lá fora, lá em Brasília, quando a gente fala que é aqui de Goiânia. Claro, todos estão de olho no Paço Municipal para ser o próximo prefeito. Adriana Costa, Bruno Peixoto, Romário Policarpo, Jânio da Rô, senador Vanderlan e o próprio prefeito Rogério Cruz, que quer continuar sendo prefeito e vai buscar a sua reeleição. Nomes de peso da política da capital que estão de olho no Paço, querendo ser o próximo prefeito. Trindade. Hoje, Trindade, nós temos aí um prefeito jovem, que está chegando aí na reta final do mandato, com uma população de Trindade parte triste, decepcionada, lideranças que foram deixadas,
muita coisa ficou sem fazer, 20 promessas de campanha não cumpridas, vídeos, a oposição começa a se levantar, a Câmara começa a querer se levantar, aquele prognóstico que nós dissemos está acontecendo, nós previmos e não erramos uma. Hoje você vê que já tem vereadores que já estão saindo, tem os bajuladores de plantão que não deixa a bolha ser furada e a rejeição muito alta, e temos nomes que estão se articulando: Dr. Jorge Moraes, Ricardo Fortunato, Dr. Antônio, e até reunião com o próprio Jânio da Rô, 4 horas e 10 minutos. Acho que dá para se conhecer melhor. Como são todos políticos experientes, como você está vendo essas articulações para as eleições rumo ao executivo trindadense? O Mar ainda tem chance ainda, apesar da rejeição estar lá em cima? Estival, fazendo uma análise fria, sem paixão, lá atrás nós dissemos primeiramente que o prefeito precisava ter o seu grupo, né? Política, como é que a gente ganha política? Primeiro, Estival, um candidato de bons predicados. Segundo, um grupo político forte e estabelecido. Um bom projeto para a cidade e estrutura, né, logística para poder ganhar uma eleição. O prefeito Marden, na minha opinião, ele errou em não ter formado um grupo dele, botado um DNA dele, a cara dele na administração, né? Ele tentou copiar a administração do ex-prefeito Jânio da Rô, e a população onde a gente chega diz que é uma cópia muito piorada, mas muito ruim da que foi as administrações do ex-prefeito Jânio da Rô. Ponto. Segundo, uma administração precisa ter auxiliares preparados, pessoas técnicas. E parece-me que o prefeito Marden se preocupou muito em colocar assessores políticos, né? Você não vê, o secretário de saúde não é médico. Secretário de Finanças é irmã. E outras coisas mais. Eu estou dizendo, outra coisa que o pessoal critica muito, aonde a gente anda, é o nepotismo, né? É que a família do prefeito se estabeleceu dentro da administração municipal. Nas principais secretarias. E isso também depõe contra a administração do prefeito Marden. Outra coisa, Estival, que as promessas de campanha que ele fez, uma boa parte delas ele não cumpriu e não vai dar tempo de cumprir, né? Vai chegar a outra eleição e ele não vai conseguir cumprir todas as promessas. Por isso o desgaste, né? Na minha opinião, está faltando gestão, está faltando administração, está faltando planejamento. Ora, Estival, uma administração que vem tapar buraco em setembro, que não deu conta de março, quando a chuva termina, até setembro, quando a outra começa, de tapar os buracos da cidade. Falta gestão, né? Alguma coisa está errada, falta planejamento, falta chamar o grupo e planejar a administração. O que a gente percebe é ações pontuais aqui, ali, e a grande maioria do eixo habitado está ficando de fora. A operação tapa-buraco, Estival, vai começar a chuva agora. Ele se gabou de dizer que estava investindo 30 milhões no tapa-buraco, na infraestrutura, no recapeamento das ruas, e a chuva vai vir agora e vai levar tudo, né? O mato está alto, de novo, a cidade está escura, a cidade está encardida, ele não está dando conta de limpar a cidade.
Fornecedores sem receber. Fornecedores sem receber, uma boa parte das coisas acontecendo e só quem entende de administração e de gestão é que sabe o que é isso. O que isso reflete nas urnas. Mas você acha que essa possibilidade, já que, por exemplo, o Jânio sendo candidato a prefeito em Goiânia, e essa aliança entre George Moraes, Dr. Antônio e Ricardo Fortunato, essa oposição é uma chapa quase imbatível? Eu não digo imbatível, Estival, porque em política a gente não fala nada imbatível, mas é uma chapa forte. Se houver união e unidade da oposição na próxima campanha, né, com certeza o Marden vai ter que fazer muito mais do que ele está fazendo para ganhar a próxima eleição. Os candidatos da cidade, as lideranças políticas da cidade estão se reunindo. Tem aí pelo menos uns 3, 4 grupos que estão se reunindo para estabelecer tanto grupo para serem candidatos a vereador, quanto aqueles que vão ser o candidato a prefeito. E com certeza, nessa eleição que vem, a base não vai estar dividida não, a oposição vai caminhar junto. Né? A reunião com o Jânio, o doutor George, a reunião do doutor Antônio, Ricardo Fortunato e o doutor Jorge, a reunião de outros grupos que estão se reunindo, mostra claramente a insatisfação da oposição e das pessoas que são oposição ao prefeito Marden com essa atual gestão. É uma gestão que precisa... Tem tempo hábil ainda, né? A gente fala isso, mas tem tempo hábil. O prefeito ainda tem tempo de mudar tudo isso aí. Sim. Dar um DNA... Ele tá para mexer de novo. Já tá igual o Rogério Cruz. Eu vejo assim, quando o Rogério Cruz faz uma coisa muito mal feita lá em Goiânia, ele fica com inveja e faz 2 mal feitas aqui. Quando ele faz 2 coisas mal feitas em Trindade, o Rogério Cruz fica com inveja e faz 3 coisas mal feitas lá em Goiânia. Acho que o Rogério Cruz e o Marden Júnior estão numa briga, numa disputa para ver quem leva o troféu o pior prefeito do mundo. Porque Trindade tá brincadeira. Goiânia, então... Você até falou com o Rogério, troca de secretário, precisa trocar de camisa. Inclusive, um amigo meu, competente, ficou desperdiçado, jogado nas traças aí, amigo seu também, Major Reis, do grupo de Direto ao Ponto, que vai entrar agora a pedido do Jânio para ocupar a vaga do MDB na prefeitura como secretário de Ciência e Tecnologia. Como que você vê? Você acha que tá bom chamar o Reis em hora dessa, com uma pasta dessa? O Reis não teria que estar desde o começo do mandato, hoje trazendo aí a guarda municipal, que foi promessa de campanha e não tem? Como que você viu? Tá vendo essa? Estival, nesse caso aí, a escolha do Major Reis foi uma escolha acertada pelo prefeito. Eu só acho que ele demorou muito. Mas o Major Reis, ele tem todas as credenciais, é competente, é uma pessoa que entende de gestão, de administração e é um bom articulador político. O Major Reis vai, com certeza, ajudar o prefeito Marden Júnior nessa articulação política que o prefeito Marden Júnior precisa. O prefeito Marden Júnior não tem nenhum articulador, não tem nenhum que é capaz de ter livre acesso e trânsito com essas lideranças. O Major Reis tem credibilidade, tem postura e é alguém que a gente respeita muito como cidadão trinadense e como político. Ele vai ajudar o prefeito. Eu só acho que foi tarde. O prefeito poderia ter feito algumas escolhas, boas escolhas técnicas há mais tempo, para mudar a cara e o perfil dessa administração. Essa administração do prefeito é uma administração política, com assessores pífios, pessoas que não representam nada, que não estão fazendo nada, não estão ajudando o prefeito a administrar a cidade. E o desgaste está vindo sobre o prefeito, porque quando o secretário é ruim, não é o secretário que é ruim. Quem é ruim é o prefeito. É o prefeito que é ruim. E lá na ponta a população está dizendo assim:
O secretário não me atende, o secretário se esconde de mim, não quer ouvir os meus pleitos, mas não é o secretário, é porque o Marden está fazendo isso, está mandando ele fazer isso comigo. Então lá na frente o desgaste caia sobre o prefeito. E eu acho que o Major Reis é uma boa escolha, acertada do prefeito. Parabéns, prefeito. Em relação ao Major Reis, você acertou. E nós queremos dizer aqui que o senhor precisa dar uma cara, dar uma identidade à sua administração, porque está muito política, pouco técnica. Bom, nós fizemos esse resumo. Agradecer você, tá aqui no nosso canal da Top News, tá também no canal do Gazeta Centro-Oeste, no canal do YouTube. Muito obrigado, Jeová, parabéns ao Cris, a você, ao Júnior também. Você, o Cris, está sempre em Brasília, trabalhando muito lá, trazendo notícias importantíssimas, projetos importantíssimos, leis importantíssimas que estão ajudando o nosso país, umas até que um pouco, outras não, mas faz parte da política. Vamos torcer para que tudo acabe bem. Nós falamos da volta do Wesley Cabeção, dia 1º, agora o Wesley Cabeção retoma o seu local de origem, a presidência do Legislativo Trimadense. Com isso, Jonathan Reis também volta para a Câmara, e aí os dublês de vereadores que estão aqui, que aqui na Câmara temos dublês de vereador, os dublês saem de cena e os vereadores voltam a assumir. Isso também pode causar um outro desgaste. Por quê? O Wesley Cabeção e o Jonathan Reis estão jogando de atacante, estão trabalhando, o Cabeção é muito... Talvez hoje, Estival, tanto o Jonathan Reis quanto o Wesley Cabeção são as duas gratas surpresas, né, dessa gestão aí. Né? O Wesley, madrugador, sempre procurando resolver os problemas da população, tapa-buraco, recapeamento, troca de lâmpadas, recolhimento de entulhos e muitas outras coisas. Você vai, e eu fui recentemente lá no Cedro, rapaz, tá no tapete, né? Mesmo sendo estrada de chão, mas tá. O Wesley deu um grau naquela estrada ali. Parabéns, Wesley. E a volta do Wesley e a volta do Jonathan vai criar um problema pro prefeito. Grande, porque vão vir para cá, talvez os dois que mais trabalharam nesses últimos 3 meses, os que mais produziram, os que mais mostraram serviço e trabalho à população de Trindade, Wesley Cabeção e Jonathan Reis. Tá certo. Obrigado, João Lopes. Parabéns pelo trabalho. Um abraço, amigo internauta. Não se Tamo esqueça, junto. Os velhinhos se divertem. Um grande abraço para você. Abraço, Criser Jobs, esse monstro da técnica aí, ao Fábio Júnior. Nesta quinta-feira, podcast Frente e Verso. Nós vamos fazer um podcast na semana? Vamos fazer. Vamos fazer. Então aguardem aí que logo nós vamos estar divulgando. Próximo sábado, vamos só definir o horário, nós vamos divulgar para você, nós vamos ter o podcast Top News Goiás, Jornal Gazeta Centro-Oeste. Grande abraço, a gente se vê pela rede. Valeu!